Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 15 de novembro, dia da Proclamação da República. Supremo Tribunal Federal decide que reeleição das cúpulas dos tribunais de contas estaduais é válida, desde que limitada a única recondução consecutiva para o mesmo cargo. O julgamento ocorreu no plenário virtual da Suprema Corte. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você também confere. Supremo nega recurso de Roberto Jefferson para afastar o ministro Alexandre de Moraes dos processos que envolvem o político na corte. Superior Tribunal de Justiça mantém condenação da TV Globo por expor homem absolvido em programa sobre a chacina da Candelária. Pesquisa do Conselho Nacional de Justiça vai reunir casos de assédio no Judiciário. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal rejeitou ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que questionava normas do Ceará que permitem a reeleição para cargos de direção do Tribunal de Contas do Estado. Entre outros pontos, a PGR sustentava que os tribunais de contas não podem definir arranjos institucionais que desconsiderem o tratamento constitucional dos juízes. Para a Procuradoria-Geral, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional define que a direção dos tribunais é encargo temporário, incompatível com o regime de reeleição. Bom, para a relatora do processo, a ministra Rosa Weber, o Supremo já estabeleceu em julgamento anterior que a norma citada pela PGR não aplica a tribunais de contas. A vice-presidente da Corte também ressaltou que a jurisprudência mais recente do Supremo não entende que a reeleição viola os princípios da moralidade administrativa, da impessoalidade da República, desde que ela seja condicionada a uma única recondução consecutiva para o mesmo cargo. Sendo assim, a legislação cearense questionada é válida e esse entendimento foi seguido por unanimidade. E também no plenário virtual, o Supremo negou um recurso contra a decisão do presidente da Suprema Corte, Luiz Fux, que em setembro arquivou o pedido de suspeição do ministro Alexandre de Moraes para atuar nas investigações contra Roberto Jefferson. O agora presidente afastado do PTB teve a prisão preventiva decretada a pedido da Polícia Federal e é investigado em inquérito que tramita na Corte sobre a existência de uma organização criminosa com a finalidade de atentar contra a democracia e o Estado de Direito. Com o novo recurso apresentado ao Supremo, a intenção de Roberto Jefferson era reverter a decisão do presidente do STF pelo arquivamento do pedido e tentar mais uma vez que o ministro Alexandre de Moraes fosse afastado do processo contra ele. O político alegou que o relator do caso é parcial e argumentou, entre outros pontos, que Moraes decretou a prisão preventiva contrariando a manifestação da Procuradoria-Geral da República. No plenário virtual, o ministro Luiz Fux, ao negar o recurso, reafirmou o entendimento de que a defesa de Roberto Jefferson não observou o prazo previsto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal para alegar a suposta parcialidade do ministro Alexandre de Moraes ao conduzir as investigações contra o ex-deputado. O voto do presidente da Corte foi seguido pelos demais ministros. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação da TV Globo por expor inocente durante um programa sobre a chacina da Candelária. A quarta turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da Rede Globo e manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que a condenou ao pagamento de R$50 mil a título de indenização pela imagem de um serralheiro, que teve o nome e a imagem expostos no documentário apresentado pela emissora em 2006. A morte de 8 jovens moradores de rua ocorreu em 1993, nas proximidades da Igreja Candelária, no Rio de Janeiro. O serralheiro, que estava entre os acusados de participar da chacina, foi absolvido no Tribunal do Júri em decisão unânime. No julgamento de 2013, o relator do processo no STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, reconheceu ao serralheiro o direito ao esquecimento diante do longo tempo transcorrido e da decisão do Conselho de Sentença. A Globo interpôs recurso extraordinário,
mas o processo ficou sobrestado, aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal em um julgamento que também envolvia o direito ao esquecimento. O STF definiu que não há direito ao esquecimento capaz de impedir a divulgação dos fatos antigos, mas ressaltou a possibilidade de punição de abusos da liberdade de informação. A quarta turma, então, voltou a analisar o recurso onde a emissora buscava a aplicação da tese do STF ao caso. O ministro Salomão chamou a atenção para a falta de contemporaneidade dos fatos noticiados. Destacou que o julgamento da turma está em harmonia com a decisão do STF, pois não guarda relação com o direito ao esquecimento, mas no que ficou estabelecido que eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e civil. E a oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que os atrasos no FGTS justificam a rescisão indireta do contrato de um consultor que trabalhava em uma empresa de engenharia de sistemas. O trabalhador alegou que durante o contrato de trabalho a empresa não recolheu corretamente o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Afirmou ainda que após diversas tentativas de acordo, pediu demissão. E, por isso, entrou na Justiça pedindo o reconhecimento da rescisão indireta. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, manteve a sentença de primeiro grau que havia negado o pedido. Segundo o TRT, como o empregado, em regra, só movimenta a conta do FGTS após a extinção do contrato de trabalho, a falta não teve a necessária gravidade, nem tornou insuportável a continuidade da relação de emprego, a ponto de justificar a rescisão indireta. Mas no TST o entendimento foi outro. A relatora na oitava turma, ministra Dora Maria da Costa, citou o artigo 483, a linha D, da Consolidação das Leis do Trabalho. O artigo diz que o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando o empregador não cumprir com as obrigações do contrato. A relatora, então, reconheceu a rescisão indireta e condenou a empresa ao pagamento das verbas rescisórias correspondentes ao empregado. A decisão foi unânime. A Justiça Federal da Primeira Região decidiu que um aluno deve ser matriculado no mesmo colégio que o irmão gêmeo que conseguiu vaga em sorteio. A quinta turma do TRF da Primeira Região determinou que 2 irmãos gêmeos sejam efetivados em colégio pertencente à Universidade Federal de Juiz de Fora para cursar o ensino fundamental. No caso, como apenas um dos irmãos havia conquistado a vaga em sorteio, a mãe pediu na Justiça a nulidade do item do edital que determina que somente o candidato sorteado terá direito à matrícula, mesmo em casos assim. O pedido se baseou nos princípios da proteção à família e da igualdade formal. O relator do processo no TRF1, desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão, concedeu a liminar, considerando que o edital destoa do princípio da razoabilidade, já que o ingresso de apenas um dos irmãos gêmeos na escola significaria oferecer tratamento diferenciado, desestruturando a vida familiar. Entendimento seguido à unanimidade pelo colegiado. E você vai ver no próximo bloco o desenvolvimento do projeto para a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Os detalhes, daqui a pouquinho, voltamos já. A Constituição é um instrumento jurídico-político que instituiu o Estado Democrático de Direito. Garantir sua plena aplicação é o caminho para um Brasil justo e solidário. Em 2022, Minas Gerais vai ampliar o acesso ao Poder Judiciário com a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Acompanhe agora na reportagem de Michele Chiapa. Este é o prédio da sede 1 da Justiça Federal em Minas Gerais. O local também irá abrigar a sede do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Antes de ganhar endereço fixo, os processos em segunda instância da Justiça Mineira tramitavam em Brasília, no TRF1. O objetivo do desmembramento é desafogar o número de processos no TRF1, que abarca, além de Minas Gerais, mais 12 unidades federativas e o Distrito Federal.
80% do volume processual do território brasileiro estão no TRF1, sendo que 40% são demandas de Minas Gerais. Foram 20 anos discutindo a criação do TRF6. Em 2019, o Superior Tribunal de Justiça propôs o projeto. Em setembro deste ano, em meio à crise sanitária da Covid-19, o Legislativo aprovou a proposta. Logo depois, foi sancionado pela Presidência da República. A juíza Simone Lemos acompanhou o passo a passo do processo de criação e reforça que não haverá custo orçamentário. A Justiça Federal em Minas Gerais, em verdade, já é um tribunal. Já tem estrutura física, estrutura de mão de obra, número de processos e até mesmo orçamento de uma Corte Federal. Faltando apenas alguns detalhes para sua independência e autonomia. Ancoramos o desenvolvimento do projeto nas premissas de modernização tecnológica, reestruturação organizacional e implantação com baixo custo. Houve absoluto respeito à necessidade de observância do teto de gastos imposto pela Emenda Constitucional número 95 de 2016. O TRF6 será composto por 18 juízes e os cargos deverão ser criados por transformação de 20 cargos vagos de juiz substituto do TRF1. A estrutura de pessoal já existente também será aproveitada. Outros cargos e funções do quadro permanente da Justiça Federal da Primeira Região serão redistribuídos ao quadro permanente do TRF da Sexta Região. O novo tribunal vai aumentar a rapidez na resolução dos processos e contará com um sistema tecnológico moderno. O Conselho da Justiça Federal deverá implementar medidas para garantir que o Tribunal de Minas nasça 100% eletrônico, com investimento na inteligência artificial. A iniciativa da criação do Tribunal Regional Federal de Minas Gerais, ela é muito importante, não apenas para os mineiros, mas para todos os jurisdicionados brasileiros, especialmente os da Primeira Região. Ampliar o acesso da justiça aos cidadãos sem resultar gastos, dar mais celeridade para os julgamentos dos processos. Esses motivos foram destacados pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, durante a sanção presidencial para a criação do TRF6. O Brasil está conseguindo, através dessa criação do Tribunal Regional Federal, procurar viabilizar o acesso à justiça à luz do princípio da economicidade. Não vai haver aumento de despesa, não vai haver absolutamente nada fora do orçamento. A previsão é que em junho de 2022, o TRF6 em Minas Gerais já esteja instalado. Em Mato Grosso, representantes dos 3 poderes participaram durante 3 dias da Conferência sobre o Estatuto do Pantanal. O objetivo foi contribuir com a definição de regras e objetivos claros para que o bioma seja preservado. O último dia do evento contou com a participação de ministros do Superior Tribunal de Justiça. Na manhã do último dia da Conferência sobre o Pantanal, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, Joel Paciornik e Laurita Vaz, presidiram as mesas de debates que abordaram a produção sustentável e a proteção dos recursos hídricos na região. O bioma Pantanal, ele fornece inúmeras possibilidades de atividades econômicas, né? Agricultura, pesca, turismo, extração de frutos. Essa união dos 3 poderes na discussão de um projeto de lei que visa trazer melhores condições de aproveitamento econômico do Pantanal é extremamente importante. Estou muito feliz, né, de ter essa oportunidade, principalmente para participar de um encontro do tamanho, da grandeza desse encontro, de iniciativas tão importantes a respeito do Pantanal, de um bioma reconhecido mundialmente, não só pelo Brasil, mas pela sua importância, pela sua beleza. A vice-diretora da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, que é uma das organizadoras do evento, ao lado da Assembleia Legislativa e do Senado Federal, foi uma das debatedoras. Eu espero que esse estatuto, a gente vai conversar ainda, ele não está exatamente aprovado, ele vai ainda ser discutido com a população de modo geral, mas eu espero que ele traga
mecanismos de realmente proteção ao homem que habita, né, as comunidades que habitam todo a planície. A presidente, em substituição legal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, e outros magistrados também acompanharam a manhã de discussões no plenário de deliberações da AL. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça considerou válida a cobertura de invalidez vinculada à perda total da autonomia do segurado. O colegiado, sob o rito dos recursos repetitivos, definiu que não é abusiva a cláusula de contrato de seguro de vida que prevê cobertura para invalidez permanente por doença apenas na hipótese de perda total da autonomia do segurado. A tese fixada no tema 1068 estabelece que não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica. Em um dos casos selecionados como representativos da controvérsia, o contrato de seguro de vida em grupo previa cobertura adicional para invalidez funcional permanente total por doença. O juízo de primeiro grau isentou a seguradora de pagar a indenização por entender que a incapacidade causada pela doença do segurado o impedia de trabalhar, mas não de exercer outras atividades. Ao reformar a sentença, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que o conceito de invalidez previsto na apólice era muito restrito e abusivo, devendo ser entendido apenas como incapacidade para o trabalho, e determinou o pagamento de indenização. A relatoria dos recursos especiais em julgamento foi do ministro Vilas Boas Cueva, que, ao explicar as diferenças entre as coberturas de invalidez laborativa permanente total por doença e de invalidez funcional permanente total por doença, entendeu que a cobertura de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada para garantir ao segurado a antecipação do capital previsto para a hipótese de morte. No voto, o ministro também esclareceu que eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não dá ao segurado o direito automático de receber indenização do seguro contratado com empresa privada. Com o julgamento, voltam a tramitar os processos individuais ou coletivos que estavam suspensos no país à espera da definição do precedente qualificado. E veja a seguir, pesquisa pretende levantar onde e como ocorrem casos de assédio no judiciário. É depois do intervalo, volto já. A Constituição Federal de 1988 foi a que trouxe para o Brasil o que chamamos de plena democracia, já que ela veio logo após um período ditatorial. E essa Constituição, em relação às anteriores, foi a que mais deu realce aos direitos fundamentais, tais como igualdade, liberdade, propriedade, direito à vida e liberdade de expressão, dentre outros direitos. Trabalhadores e trabalhadoras da Justiça vão ter a oportunidade de falar de maneira sigilosa sobre casos de assédio que tenham sofrido. Os detalhes você confere com a repórter Manuela Rolim. O Conselho Nacional de Justiça vai distribuir entre os dias 22 de novembro e 3 de dezembro um questionário para que funcionários do Judiciário possam relatar de maneira sigilosa casos de assédio moral, sexual ou de preconceito que sofreram no trabalho. Um balanço com os relatos de violações de direitos de magistrados, servidores, colaboradores terceirizados e estagiários já deve ser apresentado em dezembro. O levantamento é uma das ações do Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual e da Discriminação no Poder Judiciário para acompanhar a implantação da política nacional nos tribunais. Para o CNJ, as informações coletadas com o questionário vão contribuir para a implementação de ações de prevenção e de combate ao assédio. Hoje é o dia da Proclamação da República. Há mais de 130 anos, o Brasil deixou de ser governado por uma monarquia. Mas não foi só isso que mudou com a troca na forma de governo.
A repórter Carolina Chaves ouviu um especialista para explicar a importância do modelo republicano para a sociedade e o papel do judiciário na garantia dos direitos estabelecidos por ele. 15 de novembro de 1889. O Brasil passaria a ter uma nova forma de governo, uma mudança arquitetada nos bastidores do poder. A decisão de depor o imperador Pedro II e, portanto, acabar com o regime monárquico no Brasil foi algo que evoluiu ao longo do dia 15. E o detalhe, não há participação popular em nenhum momento desses acontecimentos. Aliás, um jornalista muito famoso da época, chamado Aristides Lobo, publicou um artigo logo depois da proclamação e produziu uma frase fantástica: o povo a tudo assistiu bestializado, ou seja, sem entender absolutamente nada do que estava ocorrendo e achando que a movimentação das tropas pela capital do Império era um desfile militar, sem ter noção do que estava acontecendo. Apesar da dificuldade de entender do que se tratava, a sociedade, a igreja, os agricultores e principalmente os militares estavam insatisfeitos com o comando da coroa. Queriam mais participação no Estado. E a saída seria a proclamação da República. 2 anos depois, veio a primeira Constituição Republicana. A Carta Magna de 1891 foi inspirada na Constituição dos Estados Unidos e, por isso, foi inserido o sistema presidencialista no Brasil e o federalismo, dando autonomia aos estados brasileiros. Tudo diferente do regime monárquico. O papel do Poder Judiciário também começou a mudar e focar nos direitos e garantias do cidadão. Até mesmo por influência do liberalismo norte-americano, é a preocupação com os chamados direitos humanos. Pela primeira vez, nós vamos ter a incorporação do Instituto do Habeas Corpus na Carta Constitucional de 1891. E diga-se que a introdução do habeas corpus gerou muita discussão e muito debate. De lá para cá foi uma sequência de mudanças. A Primeira República, a Nova República, períodos de ditadura e 6 constituições. Um longo processo até que a forma republicana e democrática de governo se firmassem no país. E nesse período, o judiciário teve papel fundamental com decisões que buscaram limitar abusos e garantir direitos. A Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, foi a consagração desse processo. Ela reconhece a independência do Supremo Tribunal Federal no controle de atos e leis. Ou seja, caber ao Supremo o controle da constitucionalidade das leis que viessem a ser aprovadas pelo Congresso Nacional. Aí está, inclusive, uma outra diferença. E ao contrário de quando houve a proclamação da República, hoje a sociedade tem consciência do que está ocorrendo. O Brasil está indo para um caminho bem legal e esse feriado aí me faz refletir de tudo que a gente já conquistou. Falta muito ainda, mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Olha aí, o cidadão cada vez mais consciente, né? Estamos no caminho certo, sim, devagarzinho a gente alcança. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima noite. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.